Eu nunca fui de acreditar em lendas, mas aquela história dos duendes da floresta sempre mexeu comigo. A gente estava de bobeira, uma tarde qualquer, quando meu avô começou a contar sobre os tais chaneques. Ele dizia que eram duendes pequenos, travessos, que adoravam pregar peças em quem entrasse na floresta proibida. Minha avó, sempre mais séria, dizia que alguns nunca mais voltaram. Claro que isso só deixou a gente mais curioso. Eu, João, junto com Pedro, Carlos e a Isa, decidimos que era hora de provar que tudo aquilo era besteira. Na cabeça de moleque, desbravar aquela mata era só mais um desafio. Não dava para levar os avisos dos velhos a sério. Aquela conversa de desaparecimento era só história para assustar criança, né? Ninguém parecia com medo de verdade. A Isa até brincou que a gente ia voltar com um duende na mochila. Entre risos e provocações, combinamos de entrar na floresta ao entardecer. Pedro trouxe uma lanterna, mas ninguém achou que ia precisar. Era só entrar, explorar um pouco e sair. Só que o que ninguém imaginava era o que realmente esperava por nós lá dentro. O sol já estava se pondo quando a gente chegou na entrada da floresta. A luz laranja do fim da tarde deixava tudo com um ar meio mágico, mas também assustador. Aquele lugar parecia diferente, sabe? Era como se a floresta respirasse, como se estivesse viva, observando a gente. Pedro ria, tentando esconder o nervosismo, enquanto a Isa puxava o celular para filmar tudo, para registrar a coragem. Ela dizia, mas eu sabia que, no fundo, ela também estava com medo. A cada passo que a gente dava para dentro, o clima ficava mais estranho. As árvores pareciam se fechar sobre nós, e o som do vento entre as folhas misturado com risadinhas abafadas fazia meu coração acelerar. Eu tentava manter a calma, mas era impossível não sentir aquele arrepio na espinha. As risadas ficavam mais altas, quase como se os chaneques estivessem nos espreitando, esperando a hora certa para aparecer. Pedro, tentando ser o corajoso do grupo, lançou uma pedra na direção de um arbusto, desafiando o que quer que fosse. A Isa e o Carlos riram, mas eu senti que algo ia dar errado. O silêncio que veio depois foi pesado. Era como se a floresta tivesse prendido a respiração. De repente, uma pedra voou na nossa direção, acertando Pedro no braço. Ele gritou de dor, e antes que a gente pudesse entender o que estava acontecendo, mais pedras começaram a chover. Era como se os duendes tivessem ficado furiosos com a gente. A Isa se abaixou, tentando se proteger, e eu puxei ela pelo braço. "Corre!" Eu gritei, e foi o que fizemos, sem olhar para trás. A gente corria sem nem pensar, desviando das pedras que pareciam vir de todos os lados. Cada passo parecia mais pesado, como se a floresta estivesse tentando segurar a gente ali. Eu olhava para trás, tentando enxergar quem ou o que estava nos atacando, mas só via sombras e risos que ecoavam por toda parte. O Pedro segurava o braço machucado, xingando entre os dentes, e o Carlos tropeçou em uma raiz, quase caindo de cara no chão. A Isa segurava a lanterna trêmula, tentando iluminar o caminho, mas tudo parecia confuso, distorcido. As risadas dos chaneques não paravam, e eu sentia que estávamos completamente à mercê daquelas criaturas. Eu não sabia se as pedras eram de verdade ou se era nossa cabeça pregando peça, mas a dor era real. Pedro gritava que precisava sair dali, e eu também queria, mas parecia que a floresta não deixava. De repente, uma sombra pequena correu na nossa frente, rápida demais para ser um animal. A Isa soltou um grito agudo, e, por um segundo, eu tive certeza que vi um par de olhos brilhando no escuro, observando a gente. Era um olhar cheio de malícia, quase como se os duendes estivessem se divertindo com o nosso medo. Eu puxei todo mundo e continuei correndo. A saída parecia tão longe, mas a vontade de sair dali era maior do que o cansaço. Cada risada, cada pedra nos lembrava que a gente nunca deveria ter entrado ali. A corrida para fora da floresta foi um verdadeiro caos. Cada um de nós corria para um lado, tentando se esquivar das pedras que ainda voavam. O Pedro estava ficando para trás, gemendo de dor, e o Carlos não parava de gritar para a gente se apressar. Eu não conseguia pensar em nada além de chegar na saída, mas a floresta parecia brincar com a gente, esticando o caminho. Era como se as árvores se moviam para dificultar nossa fuga. Por um instante, achei que nunca conseguiríamos sair dali. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo, misturado com as risadas e os sussurros que não paravam. A Isa tropeçou e eu quase caí tentando segurá-la, mas não podíamos parar. A cada segundo que passava, a sensação de que estávamos sendo caçados só aumentava. As pedras diminuíram, mas o medo não. Estávamos feridos, cansados e desesperados. Quando finalmente vimos a clareira que levava de volta à cidade, foi como se uma onda de alívio tomasse conta.
A gente se jogou no chão assim que passou da última árvore, respirando pesadamente, suados e machucados. As risadas cessaram, e tudo que restou foi o silêncio da noite e o som da nossa respiração. Ninguém disse nada. Não precisava. O olhar de cada um deixava claro que a gente tinha visto o suficiente para nunca mais voltar. Já em casa, com os cortes e arranhões tratados, a gente não conseguia parar de falar sobre o que tinha acontecido. As histórias dos nossos avós faziam sentido agora, mas ainda era difícil aceitar que aquilo tinha sido real. O Pedro, deitado no sofá com o braço enfaixado, tentava dar risada da situação, mas o medo nos olhos dele denunciava que, por dentro, ele também estava se perguntando o que exatamente tinha acontecido naquela floresta. A Isa, sempre com a cara no celular, dessa vez não tinha nada para filmar. Ela olhava para a gente, tentando achar palavras que explicassem o que vivemos. Será que foram mesmo os duendes? Ela perguntou, e o silêncio tomou conta. Ninguém sabia a resposta. Os chaneques eram reais? Ou será que a gente estava tão sugestionado pelas histórias que nossa mente pregou peças na gente? No fim das contas, não importava se era real ou não, a lição estava dada. Eu olhava para o corte no meu braço, e cada marca daquelas pedras me lembrava que certas coisas não são pra gente brincar. Eu nunca mais olhei para aquela floresta do mesmo jeito, e jurei para mim mesmo que nunca mais ia desafiar o desconhecido. Nem sempre a gente tem a sorte de sair ileso. Desde que me entendo por gente, sempre fui fascinado por histórias de fantasia. Criaturas mágicas, reinos encantados, heróis improváveis. Tudo isso me fazia escapar da realidade cinza e monótona. Eu costumava passar horas trancado no meu quarto, devorando páginas e mais páginas. Enquanto muitos dos meus amigos se divertiam em festas ou jogando videogame, eu me refugiava no meu mundo de livros. Aquilo me fazia sentir vivo. Numa noite qualquer, depois de mais um dia comum e cansativo, me joguei na cama com um dos meus livros favoritos. A história era envolvente, cheia de mistérios e criaturas perigosas, do jeito que eu gostava. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Não conseguia me concentrar totalmente, como se houvesse algo ao meu redor que não deveria estar ali. Uma sensação incômoda, um arrepio que subia pela espinha e me fazia olhar para os cantos escuros do quarto. Mas ignorei, atribuí aquilo à minha imaginação fértil e continuei lendo, tentando me distrair. Foi apenas o começo de algo que mudaria tudo. Era madrugada quando acordei com um som estranho. Não era um barulho comum. Parecia um arrastar de pés pequenos, como se algo estivesse se movendo no meu quarto. Meu coração disparou, mas me forcei a abrir os olhos, achando que era só um sonho. No entanto, ao erguer a cabeça, vi uma figura pequena e desproporcional parada na penumbra, próxima ao meu guarda-roupa. Eu congelei. Aquilo não podia ser real. Era um duende. Pequeno, olhos enormes e um sorriso que não trazia nenhuma alegria. Ele me encarava, imóvel, como se me estudasse. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. O duende se aproximou, sem fazer barulho, e começou a sussurrar coisas horríveis. Palavras que eu não conseguia entender completamente, mas que faziam minha pele arrepiar de medo. Ele exigia atenção, dizia que queria algo de mim, e que não iria embora até conseguir. Fechei os olhos com força, esperando que aquilo fosse embora, que fosse só mais um pesadelo maluco provocado pelas minhas leituras. Mas ele continuava lá. Eu podia sentir sua presença. Quando finalmente abri os olhos de novo, ele tinha sumido. Mas o silêncio do quarto não trazia alívio, só um medo que começou a me consumir por dentro. Na noite seguinte, o duende voltou. Eu já estava esperando, porque sentia que aquilo não tinha sido um sonho. Fiquei acordado, deitado na cama, olhando para a escuridão, esperando qualquer movimento. E lá estava ele, de novo, me observando como se me conhecesse, como se soubesse cada pensamento que passava pela minha cabeça. Ele se aproximou, ainda sussurrando aquelas palavras assustadoras que me deixavam gelado. Eu precisava fazer algo. Qualquer coisa para que ele fosse embora e me deixasse em paz. Peguei um anel de bijuteria que tinha em cima da minha escrivaninha, algo que não tinha valor nenhum, mas que talvez enganasse aquela criatura. Estendi a mão tremendo, oferecendo o anel como um presente. O duende se aproximou, pegou o anel e o analisou por um momento. Sua expressão mudou rapidamente. Ele jogou o anel no chão com força, como se tivesse acabado de ser insultado. A raiva em seus olhos cresceu, e eu senti o quarto ficar pesado, como se o ar estivesse se tornando sufocante. Ele se aproximou mais, e por um instante achei que iria me atacar.
Eu tinha subestimado aquela coisa. O duende não queria algo qualquer. Ele queria algo verdadeiro. Com o coração disparado, comecei a vasculhar minha mente por algo que realmente pudesse apaziguar o duende. Lembrei do anel de ouro do meu avô, que estava guardado na gaveta. Era um item valioso, cheio de memórias, e eu nunca tinha pensado em me desfazer dele. Mas naquele momento era a única coisa que parecia ter algum valor para o duende. Com as mãos trêmulas, peguei o anel e estendi para ele. A criatura olhou para mim, dessa vez com uma expressão diferente. Parecia curiosa, quase satisfeita. Ele pegou o anel, examinou por alguns segundos e, em seguida, sumiu no ar, como se nunca tivesse estado ali. A sensação de alívio foi instantânea, mas ao mesmo tempo me senti vazio, como se tivesse perdido algo mais do que apenas o anel. O silêncio voltou ao quarto, mas eu sabia que aquele encontro não iria sair da minha mente tão cedo. O duende não apareceu mais depois daquela noite, mas ele deixou uma marca. Passei a ter pesadelos todas as noites, sonhos confusos onde eu ouvia os sussurros do duende, as mesmas palavras que ele dizia no meu quarto. Eu acordava suando frio, tentando entender se aquilo ainda fazia parte de algum efeito da minha imaginação ou se eu realmente tinha traído algo terrível para minha vida. Minha paixão pelos livros de fantasia começou a morrer. Cada vez que eu pegava um novo, só conseguia pensar no duende, nas criaturas que antes eu admirava e que agora me causavam arrepios. As histórias que me faziam escapar do mundo real se transformaram em lembretes assustadores do que eu tinha vivido. Eu nunca contei para ninguém sobre o duende. Quem acreditaria? Era só um pesadelo. Ou pelo menos é isso que eu repetia para mim mesmo, tentando acreditar. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do relógio marcando o tempo que parecia se arrastar. Minha mãe estava deitada na cama, pálida, fraca, e eu não sabia mais o que fazer. Ela já tinha passado por exames, consultas e nada. Nenhum médico conseguia descobrir o que estava acontecendo. Era como se a vida estivesse lentamente sendo sugada dela, e eu assistia tudo sem poder fazer nada. Eu sempre fui cético com essas histórias de coisas místicas, mas o desespero faz a gente acreditar em qualquer coisa. Ouvi rumores sobre um duende que vivia numa quinta abandonada nos arredores da cidade. Diziam que ele concedia desejos em troca de favores. Naquela noite, sem saber se era loucura ou última esperança, decidi que iria até lá. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para salvar minha mãe. O lugar era exatamente como diziam, sombrio, envolto por árvores antigas e com uma casa que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Uma neblina rasteira cobria o chão, e cada passo que eu dava parecia um convite para o desconhecido. O vento frio me arrepiava, mas o medo de perder minha mãe me empurrava para a frente. Caminhei até a porta, hesitei por um momento, mas entrei. Lá dentro, o cheiro de mofo misturado com algo que não consegui identificar me fez engasgar. O ambiente era escuro, e eu mal enxergava um palmo à frente do nariz. Foi quando vi uma figura pequena, de pele enrugada e sorriso diabólico, sentada em um canto. Era o duende. Ele olhou para mim com olhos que pareciam enxergar minha alma. "O que você quer aqui, garoto?" Ele perguntou, com uma voz que mais parecia um sussurro carregado pelo vento. Eu disse que queria minha mãe curada, que faria qualquer coisa para vê-la bem de novo. O duende sorriu, um sorriso que fez meu estômago revirar. "Tudo tem um preço", ele disse, "e o meu é a liberdade." Eu nem pensei direito, só queria minha mãe de volta, saudável como antes. Assenti com a cabeça, e o duende se levantou, movendo-se com uma agilidade estranha para alguém tão pequeno e velho. Ele estendeu a mão, e eu hesitei por um segundo antes de apertá-la. O toque dele era frio, e uma sensação de peso caiu sobre mim. Algo estava errado, mas era tarde demais para voltar atrás. "O acordo está feito", ele disse, com um brilho sinistro nos olhos. "Sua mãe começará a melhorar logo, mas lembre-se, você me deve." Um arrepio percorreu minha espinha. Tinha algo naquele sorriso que eu não conseguia explicar. Algo que me fez querer sair dali o mais rápido possível. Comecei a caminhar em direção à saída. Mas, de repente, o ambiente parecia diferente. As paredes se estreitaram, e tudo ao meu redor ficou escuro demais. O riso do duende ecoava, me fazendo perder o rumo. Eu estava perdido. O medo começou a tomar conta de mim. As risadas do duende ecoavam de todos os lados, e eu não conseguia distinguir de onde vinham. As saídas pareciam se fechar à medida que eu avançava. Meus passos ecoavam de volta como se o próprio lugar estivesse zombando de mim.
Cada vez que eu achava que estava perto da porta, tudo mudava. A casa parecia viva, e eu era um rato preso num labirinto. Meus olhos se enchiam de lágrimas, e o desespero só aumentava. Eu me perguntava se sairia dali com vida ou se ficaria perdido para sempre naquele lugar maldito. A risada do duende era constante, aguda e perturbadora. Fechei os olhos por um momento, respirei fundo e tentei me concentrar. Eu precisava sair dali, por mim e pela minha mãe. De repente, ouvi um som diferente, algo como uma brisa, uma pequena corrente de ar. Abri os olhos e vi uma fresta de luz ao longe. Corri com todas as minhas forças, sem olhar para trás, e finalmente encontrei a saída. O ar fresco da noite me atingiu como um soco, mas era um alívio indescritível estar fora. Ainda podia ouvir a risada do duende distante, mas pelo menos estava livre. Cheguei em casa exausto, suado e com o coração disparado. Minha cabeça estava confusa, mas eu não queria pensar no que tinha acontecido. Tudo o que eu queria era ver minha mãe. Entrei no quarto, e lá estava ela, ainda deitada, mas algo parecia diferente. Ela respirava melhor, seu rosto estava mais corado, e uma calma tomava conta de mim ao vê-la assim. Nos dias que se seguiram, sua recuperação foi impressionante. Ela começou a se alimentar melhor, conseguia falar com mais clareza e até esboçou alguns sorrisos. A melhora foi tão rápida que parecia um milagre. Minha mãe voltou a ser a pessoa que eu conhecia, e todos na vizinhança comentavam sobre como ela parecia ter renascido. Eu deveria estar feliz, e estava, mas a experiência naquela quinta não saía da minha cabeça. A risada do duende continuava a ecoar nos meus sonhos, e o medo de que algo pudesse dar errado nunca me deixava. Mesmo com a melhora milagrosa da minha mãe, a inquietação continuava a me perseguir. Não importava o quanto eu tentasse ignorar, havia sempre aquela vozinha me lembrando: você me deve. Era como se o duende estivesse à espreita, esperando o momento certo para cobrar sua parte do acordo. Mas não contei nada disso para minha mãe. Ela não precisava saber pelo que eu passei, nem sobre o pacto que fiz. Para ela, era só um milagre, e eu queria que continuasse assim. Porém, cada vez que ela me agradecia, eu sentia um aperto no peito, um misto de gratidão e culpa. Eu tinha conseguido o que queria, mas a que custo? Às vezes, eu me pegava olhando para a janela, esperando ver algo na escuridão, uma sombra ou um par de olhos brilhando. Nunca vi nada, mas a sensação de que o duende estava por perto nunca me abandonava. Agora, mais do que nunca, eu sabia que nem todos os milagres vêm sem um preço. Meu nome é Pedro, tenho 27 anos e trabalho como vendedor em uma loja de eletrônicos aqui em Belo Horizonte. Desde pequeno, sempre tive o desejo de ser alguém importante, sabe? Aquela ambição de ter dinheiro, poder, tudo que o mundo oferece. Mas nunca imaginei que, para conseguir tudo isso, eu teria que pagar o preço mais alto. O que estou prestes a contar para vocês não é uma história comum. Na verdade, é um relato que mudou a minha vida para sempre. Se eu soubesse o que ia acontecer, jamais teria feito o que fiz. A verdade é que eu fiz um pacto, e agora, cada vez que olho no espelho, lembro que o preço que paguei foi muito maior do que eu poderia imaginar. E no final, bem, vou deixar vocês descobrirem por si mesmos. Tudo começou em uma noite qualquer, voltando do trabalho. Estava exausto, mais um dia corrido, e decidi pegar um atalho pela mata que tem perto de casa. Era um caminho que eu já conhecia, mas naquela noite, algo parecia diferente. Um silêncio estranho tomou conta do lugar. O vento parou e, de repente, um ser apareceu na minha frente. Um ser pequeno, de aparência bizarra. Seus olhos brilhavam no escuro, e sua pele tinha um tom esverdeado, quase como musgo. Você está procurando algo, não é, Pedro? Ele disse, como se já soubesse tudo sobre mim. Eu não sabia se estava delirando, cansado demais, ou se aquilo era real. Mas antes que pudesse reagir, ele continuou: eu posso te dar tudo o que você sempre quis: poder, dinheiro, respeito. Basta você aceitar. Naquele momento, eu estava tão frustrado com a minha vida que aceitei sem pensar duas vezes. O pequeno ser sorriu de um jeito que me gelou até os ossos, e assim, o pacto foi selado. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. E, de fato, aconteceu. No trabalho, meu chefe,
que sempre me tratou como se eu fosse invisível, de repente veio até mim com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Pedro, você foi promovido. A vaga de gerente é sua, ele disse, e eu fiquei sem reação. Aquilo era o que eu sempre quis. Mas aí veio a notícia que mudou tudo. Meu chefe sofreu um acidente de carro naquela mesma tarde e morreu na hora. Foi ali que a ficha caiu. A promoção veio, mas o preço foi a vida dele. Eu tentei me convencer de que era só uma coincidência, que eu não tinha nada a ver com aquilo, mas a imagem do duende, com seu sorriso macabro, não saía da minha cabeça. Naquela noite, ele apareceu de novo. Só que agora estava diferente, mais forte, mais grotesco. Seus olhos brilhavam ainda mais intensos, e ele disse, com um tom debochado: "O que foi, Pedro? Achou que ia ser fácil? Cada desejo tem seu preço." E esse foi só o começo. Depois do que aconteceu com meu chefe, eu fiquei apavorado, mas ao mesmo tempo, a sensação de ter poder nas mãos era viciante. Mesmo sabendo das consequências, fiz outro desejo. Dessa vez, pedi dinheiro. Queria uma quantia que pudesse mudar minha vida de vez, garantir que eu nunca mais precisasse trabalhar. Foi questão de dias até receber a notícia de que um parente distante, de quem eu quase nem me lembrava, tinha falecido e me deixado uma herança. Era mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Mas, junto com a riqueza, veio a dor. Ele era alguém da minha família. O preço do meu desejo foi a vida de alguém próximo. Novamente. Naquela noite, o duende apareceu outra vez, mais grotesco do que nunca. Sua pele, antes esverdeada, agora estava mais escura, quase como carvão. Seus olhos, que já eram assustadores, pareciam chamas. Você sabia o preço, Pedro. Eu estou apenas cumprindo minha parte, ele disse, com um sorriso cruel no rosto. Eu comecei a perder o controle. O que parecia uma simples troca no começo estava se transformando em um pesadelo sem fim. Eu me afastei de todos, com medo de que o próximo a morrer fosse alguém ainda mais próximo. Será que valeu a pena? Pensei. Era isso que eu queria? Poder e dinheiro em troca das vidas das pessoas que amo? E foi nesse momento, em meio a todo esse caos, que me vi refletindo sobre tudo o que aconteceu. Foi aí que percebi. É exatamente nessas horas que você entende que certas escolhas não têm volta. Aliás, se você está gostando da história e quer continuar acompanhando essa jornada sombria, se inscreva no canal e curta o vídeo. Acredite, as coisas só vão piorar daqui para frente. A essa altura, eu já não aguentava mais. O peso da culpa estava me esmagando, e a presença do duende ficava mais forte a cada aparição. Ele se alimentava do sofrimento, e isso era evidente. Seu corpo estava maior, sua voz mais grave, e seus olhos, aqueles olhos brilhantes, estavam sempre me vigiando. Eu sabia que precisava acabar com isso, de uma forma ou de outra. Então, numa noite de desespero, fui até a mesma mata onde tudo começou, e lá estava ele, esperando por mim. O duende parecia ainda mais monstruoso, como se estivesse absorvendo toda a dor que eu sentia. Veio fazer mais um pedido. Pedro, ele disse, rindo. Eu quero acabar com isso, gritei. Desfaça o pacto. Ele deu uma risada alta, que ecoou pela floresta. Desfazer? Não há como voltar atrás. Mas você tem uma escolha. Sim, pode acabar com tudo. Sacrificando a si mesmo. O silêncio caiu pesado entre nós. A ideia de dar a minha vida para acabar com o ciclo parecia a única saída. Mas será que eu teria coragem de fazer isso? Era uma decisão impossível. Eu estava paralisado, encarando o duende, que agora estava ansioso, como se soubesse que seu próximo banquete seria minha alma. Ali, no meio da floresta escura, eu finalmente entendi que o preço dos meus desejos era maior do que qualquer riqueza ou poder poderia pagar. Eu só queria uma vida melhor, mas agora estava disposto a dar a minha para corrigir os erros que cometi. Oi, eu sou a Camila, tenho 32 anos e trabalho como psicóloga há quase uma década. Sempre fui cética em relação ao sobrenatural,
achando que a mente humana era capaz de criar qualquer coisa que não conseguisse entender. Isso foi até eu me envolver com algo que me fez repensar tudo o que acreditava. E o pior é que isso não aconteceu só nos sonhos. Quando percebi que aquelas criaturas que estavam nos pesadelos das crianças também estavam no mundo real, já era tarde demais. Eu trabalhava em um consultório pequeno, em São Paulo, e minha especialidade sempre foi a terapia infantil. Nos últimos meses, comecei a atender um número crescente de crianças com um problema em comum: pesadelos frequentes. Até aí, nada muito fora do normal, mas o que chamou minha atenção foi a similaridade entre os relatos delas. Elas falavam sobre pequenos seres, duendes, que apareciam todas as noites nos seus sonhos. Seres que riam de um jeito assustador, com olhos grandes e escuros. No começo, achei que fosse algum tipo de histeria coletiva, talvez algo que elas viram na TV ou ouviram na escola. Mas, quanto mais eu atendia essas crianças, mais desconfortável eu me sentia. Todas elas descreviam os duendes com detalhes muito precisos. Eram pequenos, com dentes afiados e dedos longos, e sempre apareciam em grupos. O mais estranho era que todas falavam sobre como os duendes ficavam mais próximos a cada pesadelo, como se estivessem ganhando espaço, avançando de algum lugar distante. Eu tinha certeza de que tudo isso estava apenas na cabeça delas, até que comecei a sonhar com os mesmos duendes. Naquela noite, depois de uma sessão especialmente intensa com uma das crianças, fui dormir pensando em tudo o que tinha ouvido. Meus sonhos, que sempre foram tranquilos, começaram a mudar. E, de repente, lá estavam eles, pequenos, sorrindo de maneira perturbadora. Acordei assustada, o coração acelerado, mas tentei não dar muita atenção. Afinal, minha mente estava apenas processando o que as crianças haviam me contado, certo? Mas quando fui até a sala naquela manhã, vi algo que gelou minha espinha. Havia marcas de pequenos pés sujos no chão, como se alguém, ou algo, tivesse caminhado por ali enquanto eu dormia. Aquelas marcas de pés me deixaram paralisada por um momento. Será que eu estava enlouquecendo? Tentei encontrar uma explicação racional. Talvez sujeira que eu não tinha percebido antes, ou um truque da luz. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era um erro, que havia algo muito errado acontecendo. Lembrei dos relatos das crianças, da forma como elas descreviam os duendes se aproximando cada vez mais. Naquele instante, percebi que os pesadelos estavam escapando dos sonhos. Eles estavam vindo para o mundo real. Comecei a pesquisar sobre lendas de duendes. Fui de bibliotecas a fóruns obscuros na internet, buscando qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Descobri que, em algumas culturas, esses seres eram conhecidos como criaturas travessas, mas não exatamente malignas. Porém, em outras histórias, eles tinham uma conexão com os pesadelos e a capacidade de atravessar para o mundo real se fossem alimentados pelos medos das suas vítimas. Quanto mais as crianças sonhavam com eles, mais poderosos ficavam. A teoria parecia absurda, mas fazia sentido. Cada vez que uma criança relatava mais pesadelos, os duendes pareciam se aproximar ainda mais, tanto nos sonhos quanto, bem, na realidade. Eu tentei alertar alguns colegas sobre isso, mas, como você pode imaginar, ninguém levou a sério. Quem acreditaria que seres de pesadelo poderiam invadir o nosso mundo? Uma noite, recebi uma ligação dos pais de uma das crianças. Eles estavam desesperados. O filho deles, o Pedro, havia desaparecido. Era uma daquelas crianças que descreviam os duendes com detalhes assustadores. Aquilo me deixou em pânico, mas eu sabia que ninguém ligaria minha história aos eventos reais. Agora, tudo o que eu queria era encontrar uma maneira de impedir que o mesmo acontecesse com mais alguém ou comigo. E então, aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Era tarde da noite, eu estava sozinho em casa, e mais uma vez os pesadelos me encontraram. Eu estava na sala, analisando alguns relatos quando, de repente, senti um arrepio gelado na nuca. Não era apenas a sensação de estar sendo observada, eu realmente estava sendo observada. Olhei pela janela e vi algo que me fez congelar no lugar. Um duende. Não era grande, mas a forma como ele sorria para mim, com seus dentes afiados e olhos escuros, me deixou apavorada. Ele estava lá, fora dos meus sonhos, agora no mundo real.
Foi naquele momento que percebi que eu precisava de ajuda, e não apenas de uma ou duas pessoas. Talvez, se mais gente soubesse o que estava acontecendo, eu pudesse alertar outras pessoas antes que fosse tarde demais. Eu pensei em gravar um vídeo, alertando todo mundo. Talvez assim conseguisse alcançar mais pessoas. E, se você puder me ajudar nessa missão, inscreva-se e curta este vídeo para espalhar a mensagem. Pode parecer loucura agora, mas eu garanto, você não quer estar sozinho quando essas criaturas vierem te encontrar. Naquela noite, os duendes começaram a cercar minha casa. Eu sabia que não tinha muito tempo. As criaturas já estavam à espreita, e cada vez que fechava os olhos, sentia que elas se aproximavam mais e mais. Mas agora, não eram só sonhos. Os duendes estavam realmente ali, do lado de fora da minha casa, esperando pela hora certa para entrar. O que eles queriam? Talvez me levar de volta para o reino dos pesadelos, onde poderiam me atormentar para sempre. Só havia uma coisa a fazer: enfrentá-los. Passei anos estudando o subconsciente humano, sabia que, em muitos casos, os pesadelos podem ser controlados quando a mente está consciente do sonho. Mas como aplicar isso aqui, na vida real? Então, lembrei das palavras de um antigo mentor que dizia: o medo é a chave que abre a porta para eles. Se eu conseguisse controlar meu medo, talvez pudesse impedir que esses seres me levassem. Fechei todas as janelas e tranquei as portas, tentando ganhar algum tempo, mas sabia que isso era inútil. Eles não precisavam de uma entrada física. Eles podiam atravessar para o nosso mundo através do medo. E eu estava apavorada. Naquela noite, decidi fazer o impensável: enfrentar os duendes diretamente em seus próprios termos. Deitei na cama, sabendo que os pesadelos viriam assim que fechasse os olhos. E, como esperado, lá estavam eles, ao redor da minha cama, rindo de um jeito sádico e sombrio, seus dentes afiados brilhando à luz fraca. Mas, desta vez, eu estava pronta. Respirei fundo e mantive a calma. Eu sabia que, se quisesse sobreviver, não poderia ceder ao pavor. Eu não tenho medo de vocês, disse em voz alta, mesmo tremendo por dentro. Vocês não têm mais poder sobre mim. Por um instante, os duendes hesitaram, como se não esperassem por essa reação. O sorriso distorcido em seus rostos vacilou, e, naquele momento, percebi que a chave era essa. Eles se alimentavam do medo, e sem ele, eram fracos, vulneráveis. Quanto mais eu os enfrentava, mais distantes eles pareciam ficar. Até que, de repente, começaram a desaparecer, um por um, como fumaça dissipando ao vento. Acordei com o coração disparado, mas o silêncio ao meu redor me deu a certeza de que, por ora, eu estava segura. Os duendes não tinham me levado, mas algo me dizia que eles voltariam, talvez não por mim, mas por outra pessoa. E é por isso que eu precisava contar essa história, para que você saiba que os pesadelos são mais do que simples sonhos, e que, quando sentir aquela presença assustadora durante a noite, pode ser que eles já estejam te observando, esperando para atravessar. Esteja preparado. E nunca, jamais, deixe o medo tomar conta de você.